Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Fabrício Vaz, mais uma aula da mentoria aí voltado, né, para transição de carreira, né, para a equipe aí que está buscando aí, né, fazer uma transição de carreira para a área de dados, né? Tem o pessoal que quer fazer uma migração total para a tecnologia, tem o pessoal que também está buscando aí melhorar na profissão, né, quer ser um profissional especialista em dados, né, continuar na profissão atual e sendo especialista em dados e sempre com foco aí quem está buscando a certificação da Microsoft, correto? Então, hoje, o que eu separei para vocês aqui? Hoje eu vim falar um pouco de SQL. Eu acho que pode ser uma aula que muitas pessoas podem ficar perdidos, né? Porque eu sei que muitos ainda não chegaram no SQL, né? O pessoal ainda está no Power BI. Então, hoje, o que acontece? Eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, vou falar um pouquinho aí do SQL, entendeu? Um pouquinho da linguagem SQL, o que é a linguagem SQL, vou fazer alguns comparativos aqui, e vou entrar em alguns comandos também da linguagem SQL, né? Alguns comandos da ligada, a gente tentar entender isso aí, beleza? Primeira coisa, pessoal, vamos entender o seguinte. A linguagem SQL, né? O que é a linguagem SQL? A linguagem SQL, pessoal, é a linguagem mais utilizada no mundo. Ela não é uma linguagem de programação. Teoricamente, ela não é uma linguagem de programação. Como assim, Fabrício? Ela não é uma linguagem que vai criar outros programas, né? Ela não é uma linguagem de programação. Mas ela é uma linguagem para quê? Para consulta de dados, para criação de tabelas. Então, sempre que você vai trabalhar com um banco de dados transacionais, você vai utilizar o SQL. O que é um banco de dados transacional? Vamos buscar aqui, vou iniciar aqui o Power BI, tá? Pessoal, banco de dados transacional é aquele banco de dados que os dados são organizados no formato de tabela. Então, hoje, a dos bancos, tá? O pessoal, quem estiver aí participando, vamos colocar no mudo. Vou botar aqui uma pessoa. Deixa eu ver aqui, para não. Se quiser falar, é só levantar a mão, chamar aqui, bacana, mas vou colocar no mudo para não dar nenhum ruído. Então, por exemplo, quando você vai no supermercado, eu vou colocar um modo mais prático. Você vai no supermercado, né? No supermercado, e você faz uma compra no supermercado, normalmente o quê? Aquela compra, ela é gravada onde? Ela é gravada num banco de dados, tá? Num banco, um supermercado, uma loja, né? Ela é gravada num banco de dados. Aquele banco de dados é um banco de dados transacional. Ele é um banco de dados transacional, ele é um banco de dados que os dados são organizados no formato de tabela. Então, por exemplo, igualzinho tem no Excel. Eu vou colocar aqui, vou abrir aqui alguma coisa no Excel. Vou tentar ser mais passo a passo possível com vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou abrir aqui uma tabela no Excel. Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma tabela no Excel, certo? Ela é uma tabela no Excel onde eu tenho o quê? Onde eu tenho aqui os dados organizados no formato de tabela. Então, um banco de dados, pessoal, os dados são gravados igualzinho no Excel. Igualzinho no Excel. Os dados são gravados no formato de tabela. E essas tabelas, elas se relacionam entre si. Elas se relacionam entre si. Essa relação, ela é feita o quê? Ela é feita através de relacionamento. Esse relacionamento é o que nós chamamos aí de um banco de dados transacional. Tá? Comprar no supermercado ali é no banco de dados transacional. Perfeito. Então, o que acontece? Voltando para a ideia do Power BI. Tudo que entra para dentro do Power BI,
quando ele entra com o dado, entra para dentro do Power BI, ele entra aqui no formato de tabela, tá? Wagner, qual a pergunta? Você tem que tirar do mudo aí. Não, professor, é só para conscientizar o pessoal a desligar o microfone, por favor. Não, tranquilo. Eu estou achando, cara, que é algum problema no próprio Zoom, porque está todo mundo mudo. O som aqui meio estranho. Todo mundo está mutado aqui. Mas vamos continuar. Então, o que acontece, por exemplo, se eu vier aqui, né, passo trabalho no Excel, eu vou puxar esse arquivo que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Esse arquivo que a gente vê lá no curso presencial também, né? Pegar ele aqui, ó, presencial, base de dados, Excel, relatório venda. Eu estou importando o quê? Estou importando uma tabela do Excel para dentro do Power BI. Ou seja, esse dado aqui, ele vai entrar o quê? No formato de tabela. Então, isso aí, né, a gente já viu isso aí anteriormente, que todo dado que entra para dentro do Power BI, ele sempre vai entrar no formato de tabela. Um banco transacional, os dados também são organizados no formato de tabela. Então, está aqui, olha aqui, ó, as tabelas que eu importei. Estão vendo? Tudo isso aqui são tabelas que foram importadas através daquele arquivo no Excel. Um banco de dados transacional, os dados também são organizados no formato de tabela. E o banco de dados transacional, para você consultar dados nele, você vai usar o quê? Você vai usar a linguagem SQL. Então, nós temos uma aula anterior que já foi gravada, né? Tem também ali todo o passo a passo, como é que você instala um banco de dados. Você vai usar esse programa aqui, ó, o SQL Server Management Studio, né? Eu estou repassando isso aqui. Hoje, pessoal, muitas pessoas não chegou nesse ponto ainda. Muitas pessoas não chegou nesse ponto ainda aqui de SQL, né? Estão no Power BI. Mas a ideia hoje é o quê? É já preparar para vocês aqui em cima do banco de dados SQL Server. Tá? Então, aqui eu abri aqui o programa, né? Eu abri o programa aqui, eu abri o programa e ele está ligado dentro do SQL Server, que é o quê? O Management Studio, ele é um programa justamente no banco de dados. Ô, professor, Eu estou tentando ver. eu acho que é o Vitor que está com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Vitor. Não, mas tá marcado como fechado, Vitor. Agora está fechado, mas estava aberto. Ah, não. Isso, ele fechou agora. Beleza. Então, voltando, pessoal. O que acontece aqui, ó? Esse programa, o SQL Server Management Studio, é um banco de dados que ele vai se conectar o quê? No banco de dados SQL Server. Dentro da nossa formação, né, acho que o penúltimo capítulo, ele é o quê? Ele é banco de dados, né? O penúltimo capítulo é a parte de banco de dados. Então, hoje a gente vai entender aqui o quê? Um pouquinho da linguagem SQL, como que ela vai influenciar. Por que vocês têm que aprender a linguagem SQL para trabalhar com análise de dados? Tá? Então, o que acontece? Não vão preocupar que quem não pegou essa aula da instalação do banco de dados, não tem problema, não tem problema, vai pegar, assistir essa aula depois, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito. Aqui, pessoal, no Management Studio, eu consigo ver aqui quais são os bancos de dados que estão instalados aqui nesse ambiente. Então, eu tenho 3 bancos. Esse banco nós vimos, né? Como é que a gente restaura ele, né? Nós vimos esses dois também, mas o objetivo hoje não é esse. É tanto que eu vou até apagar esses bancos aqui. Vou vir cá, vou excluir. Não façam isso lá na sua empresa, tá? Não apaguem o banco de dados. É bom para você manter seu emprego. Então, eu vou clicar aqui em nova consulta. Nova consulta. Principalmente na sexta, né, professor? Principalmente na sexta, corretamente. Outra coisa, pessoal, vejam bem. Quando você entrar numa organização e você tiver uma função de analista de dados, dificilmente você vai ter acesso a essa área
de apagar banco. Porque o analista de dados, o que ele faz no banco de dados? Ele só faz consulta. Ele só consulta dados do banco. Então, normalmente, a empresa que você for entrar, vai ser gerada uma senha para você, que você não vai ter poderes de apagar um banco de dados. Você não vai ter esse poder, que é até melhor. Porque o analista de dados, teoricamente, o que ele faz? Ele apenas consulta dados do banco de dados. Então, a intenção hoje aqui é o quê? É entender entender esses principais comandos aqui do banco de dados, tá? Do banco de dados. Então, você faz apenas consulta. Olha que interessante esse banco de dados aqui, ó. Adventure Works. Se eu clicar aqui na setinha, olha aqui, tabelas. Os dados aqui, eles estão estruturados em formato de tabela, igualzinho no Excel. Se eu clicar com o botão direito aqui e selecionar as primeiras 1000 linhas, ele me mostra aqui os dados. Esses aqui são os dados da tabela, igualzinho no Excel. Lógico que é uma tabela bem maior, né, pessoal? Tem as colunas, estão vendo? Tem as colunas. Eu tenho aqui as linhas da tabela. Então, você consegue fazer conexões também diretamente aqui no banco de dados, lá com o Power BI, tá? Com o Power BI. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje aqui? Eu vou fazer alguns comandos aqui e vou simular esses comandos também no Power BI. Eu montei um material aqui, eu vou deixar esse material aqui para download, tá? Esse material aqui vai ficar para download, onde eu faço esse passo a passo todinho aqui. Eu vou criar um banco de dados, eu vou inserir dados nesse banco de dados, tá? Vou deixar passo a passo para vocês aqui, tudo prontinho, para vocês poderem praticar isso aí depois. Fabrício, eu não instalei o banco de dados ainda. Você tem uma aula tanto ao vivo, tanto nas aulas gravadas, que mostram o passo a passo. E no caso aqui de criar o banco de dados, era duas vezes. Era tanto no capítulo de banco de dados, tem tanto no capítulo de linguagem SQL. Você tem duas vezes essa parte aí, né, da instalação do banco de dados, correto? Então, beleza. Eu vou seguir o material que eu vou deixar para vocês aqui. Eu comecei, né? Projeto loja, criação do banco de dados. Pessoal, esse aqui é o comando. Olha como é que funciona a linguagem SQL. São comandos. Comandos. Normalmente, esses comandos eles são padrões, são comandos em inglês. Tá? No caso aqui, eu vou usar o quê? O TSQL. Né? Porque o que acontece? O SQL é a linguagem padrão. Mas a Microsoft tem a linguagem dela, que é igual, que é um pouquinho modificado, um pouquinho do SQL. A Oracle tem a linguagem dela, o Postgre tem a linguagem dele, mas são bem parecidos. Então, o TSQL é a linguagem que eu vou trabalhar, que é chamada de Transact SQL, que é a linguagem SQL da Microsoft. Como o Power BI é da Microsoft, o SQL Server também é da Microsoft, o ideal é o quê? O ideal é que você aprenda o TSQL. Quando você aprender o TSQL, você facilmente vai aprender também a criar programas com outra linguagem. Então, quando você aprender a trabalhar com o TSQL, Fabrício, peguei agora o Oracle, peguei outro banco de dados. É muito fácil. Se você tem uma noção aqui, você consegue procurar na internet da documentação e substituir o comando. Olha aqui para você ver como é que é simples. Olha o comando para criar um banco de dados. Create database. Create database e o nome do banco. Então é bem simplesinho esse primeiro comando. Eu vou selecionar ele aqui, vou lá no Management Studio, tá? Eu vou fechar isso aqui tudo para deixar do zero, né, Fabrício? Como é que é do zero? Do zero é assim, olha. Aí, aqui tem um botão, olha, nova consulta. Eu cliquei aqui em nova consulta, ele abriu a tela para me digitar comando. Aqui eu vou digitar os comandos SQL. Eu vou colocar o comando Create Database. Estou criando um banco de dados chamado loja. Digitei o comando. Olha que apareceu agora, executar. Eu cliquei em executar. Ele mostrou aqui, olha, comando concluído com êxito. Fabrício, ele não apareceu aqui ainda, porque tem que atualizar. Olha aqui, ó. Você pode dar o F5 ou clicar no botão atualizar. Cliquei aqui no atualizar, tem que ser aqui em cima.
Olha aqui. Criei um banco de dados loja. Se eu vier aqui e fazer assim, ó, create database loja 2, colocar só o 2 aqui e executar de novo, o que ele faz? Ele vai criar um segundo banco de dados, agora chamado loja 2. Agora chamado loja 2. Estão vendo? Aqui foi muito rápido, porque são bancos de dados bem simples. Para mim apagar, a palavra apagar em inglês para banco é o drop. Drop database loja 2. Tá? Mas por enquanto aqui você não vai ter acesso a esse comando. Quem tem acesso a esse comando é normalmente o administrador de banco de dados. Executei aqui, ele apagou, eu venho aqui atualizar, ficou somente o loja. Tá? Ficou somente o loja. Então eu já criei um banco de dados. Fabrício, eu tenho que utilizar o comando aqui no SQL Server, não. Aqui no Management Studio é fácil. Eu posso vir aqui, se eu esquecer o comando, olha aqui. Eu venho aqui em cima de banco de dados, botão direito, novo banco de dados. Eu consigo criar aqui um novo banco de dados. Vou chamar ele de loja 2. Vou pôr loja 3 agora. Loja 3. Cliquei no botão OK. Eu criei aqui o loja 3. Eu posso vir com o botão direito aqui e também excluir esse banco de dados. Tá? Mas o nosso foco aqui é seguir o passo a passo do script. A gente vai criar o banco de dados. Tá? Pessoal, veja bem. Esses comandos aqui, olha, vocês não precisam aprender ele agora. Não precisam aprender ele agora. Porque vocês também não vão usar esses comandos. Criação de tabela não é trabalho do analista de dados. Não é trabalho de vocês. O analista de dados é o cara que vai analisar os dados. Fabrício, que você deixa esse monte de comando aqui agora? Para você poder praticar, poder simular aqui um banco de dados, tem que criar um monte de tabela. Tem que fazer essa criação aqui. Então, para eu poder praticar os comandos, eu tenho que criar tudo isso aqui. Como que eu vou fazer aqui? Ó? Vou vir cá aqui, selecionar, olha aqui. Ó. Primeiro, eu criei o banco de dados, capítulo 1. Capítulo 2, criar os esquemas. Então, vou vir cá e selecionar, olha, até o finalzinho. Professor, Pois não? poderia explicar, não sei se o pessoal tem essa dúvida de Pode falar. a diferença de banco de dados, né, para esquema. Fazer Sim, aí uma eu explicação, explico por sim. favor. Eu explico sim. Eu vou colar aqui. Vamos lá. Colei aqui. Tá, todos os comandos, tá vendo que estão lá no material? Eu só copiei e colei. Tá aqui, ó. Create esquema. Veja bem. Você tem um banco de dados, que é a parte maior, e dentro desse banco de dados eu posso criar vários esquemas. O que é um esquema? No caso do SQL Server, um esquema ele é um repositório lógico. Como assim, por exemplo? Como assim, Fabrício, repositório lógico? Imagine, eu vou criar um esquema para o pessoal de produção, igual está aqui, olha. Create esquema produção. Create esquema sales. Eu peguei isso aqui da internet. O que é sales? É venda. Então, eu estou criando um esquema para vendas, estou criando um esquema para produção. Ver se ele faz, se ele cria mais esquemas aqui, olha. Aqui é só 2 esquemas, tá? Eu poderia colocar um create esquema diretoria. E quando eu criasse uma tabela, eu ia falar, essa tabela vai ficar dentro do esquema produção, onde só vai ter dados da produção. Quando eu crio um esquema vendas, eu vou criar depois uma tabela dentro do esquema de vendas, para não ter uma mistura. Então, no caso do SQL Server, um esquema ele é um repositório lógico. Eu crio um banco de dados e dentro do banco de dados eu vou criar um esquema. Correto? Outra coisa aqui, olha. Aonde eu vou criar esse esquema aqui? Aonde que eu vou criar? Dentro de qual banco de dados? Eu tenho 2 bancos de dados aqui. Eu tenho 2. Aonde eu vou criar esse banco de dados aqui? É no loja. Esse banco aqui eu não vou criar. Então, para mim poder executar esse comando, olha aqui em cima. Ele não está marcado loja. Ele está marcado de Inventory Works. Eu vou clicar na setinha. Vou marcar loja. E vou marcar loja. Ou seja, esse comando vai ser executado dentro de loja, não em Inventory Works. Eu vou vir aqui e clico em executar.
Olha, ele reclamou que de alguma coisa, olha. Ele reclamou de um erro na linha 108, tá vendo? Ele mostra muito bem um erro na linha 108. Aqui embaixo, olha, quando eu vou descendo aqui, olha, ele mostra para mim qual linha que eu tô. Qual linha que eu tô? Eu acho que o erro foi aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos executar de novo. Ó, aqui foi o que aconteceu aqui. Ele executou parte do comando. Vamos pegar aqui, vou analisar cada linha desse comando aqui. Acho que no filme Onde ele que tá está? completamente oposto. Ele virou um super. Vamos pegar aqui. Vou identificar aqui onde está o erro. Create esquema produção, Go, criate tabela. Ele veio até aqui, olha. Vou pegar aqui. Aqui. Fazer isso, vou abrir o arquivo original aqui. Vamos ver se meu erro está no arquivo mesmo. Aqui, create object. Vamos executar aqui direto aqui. Então, o erro está aqui. Vou excluir o banco. Ele não vai excluir porque eu estou com sessões ativas. Aqui, fechar aqui. Create database loja. Vamos executar. Pronto. Tá? Vou copiar aqui o comando, vou copiar todo esse comando aqui. Ele tinha algum erro aqui. Vou colar no material. O segundo passo aqui é o quê? O que ele fez aqui? Ele criou as tabelas. Ele criou aqui esses dois esquemas. Ele criou esses dois esquemas, o esquema produção e o esquema 6, que é o esquema de vendas. E ele criou tabela, igual se fosse no Power BI. Criou uma tabela categorias, criou uma tabela brands, que significa marca, produtos. Criou uma tabela, olha aqui, ela criou produtos dentro do esquema produção. Então, ele colocou essa tabela dentro de um esquema, de um repositório. Ele criou uma tabela vendas dentro do esquema clientes. Ele criou uma tabela lojas dentro do esquema vendas, né? Ele criou essas tabelas aqui. Só que essas tabelas, se eu clicar aqui na setinha, eu vejo elas. Mas essas tabelas, elas não têm dados ainda. Elas não têm dados, estão todas vazias essa tabela. Se eu clicar para selecionar aqui as top 1000 linhas, aqui eu estou no Adventure Works. Então. Loja, tabelas, né? E eu fazendo coisa errada. Isso, vou executar novamente aqui, ó. Tabelas, elas estão aqui, ó, as tabelas. Só que essas tabelas não têm dados ainda. Se eu colocar aqui, selecionar as top 1000 linhas superiores, eu clicar aqui, olha, ela não tem dado ainda, ela está vazia. Eu criei somente as tabelas. Elas não têm dados ainda. Ela não tem nenhum tipo de informação, são todas tabelas vazias. A segunda parte do script aqui é o quê? É inserir dados nessa tabela. Então, essa segunda parte, que era grandona essa parte, olha para vocês verem, é o que? É a inserção de dados. Eu vou colocar dados nessas tabelas. Isso aqui, pessoal, é educacional, tá? Vocês não têm que aprender comando de inserção de dados. E o trabalho de vocês é fazer a parte de análise.
Eu vou chegar daqui a pouco. Vou pesquisar, muita coisa. Vai dar umas 9 mil linhas, pessoal, é muita coisa. Tem que selecionar isso aqui tudo. Opa, voltando, passou. Até aqui, ó. Olha lá. Até esse finalzinho aqui. Eu dou um Ctrl C para copiar. Voltei aqui no Power BI. Vou colar esse comando e vou mandar executar. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está inserindo dados. Ele foi bem rápido. Então, o que ele fez aqui? Olha, ele inseriu dados na tabela. Esse comando, gente, não é, vocês não têm que aprender isso por enquanto. Mas olha o que ele fez aqui, olha. Ele usou o banco de dados loja, ele setou uma configuração e colocou insert, que é inserir dentro into do esquema produção, na tabela brands, que é marcas, na coluna brand ID e brand name, os valores e Electra. Então, ele veio aqui inserindo, olha aqui, tudo isso aqui é o programa que faz. Quando alguém desenvolve um software, ele usa essa linguagem aqui para inserir dados. Nesse caso aqui, não fui eu que digitei nada, pessoal. Eu só copiei e colei. Tá? Eu sei fazer o comando, mas olha aqui, isso aqui é 9 mil linhas. Mas não digitar isso aqui tudo, né? Quem faz é um programa que faz isso aqui. Agora, se eu vim cá e fechar, vou fechar todo mundo aqui, ó. Fechei, vou fechar todo mundo aqui para não ter bagunça. E eu vim aqui em cima do banco de dados loja, em cima de tabelas, que vai mostrar as tabelas do banco, e eu vim cá com o botão direito e marcar aqui, selecionar as 1000 linhas, as linhas superiores. Cliquei, essa tabela já tem dados. Então, essa tabela já tem alguma coisa que eu posso trabalhar. Então, teoricamente, você pega a partir daqui. Você não pega essa parte de criação de banco, de criação de tabela. Correto? Fabrício, você falou que o Power BI ele se conecta no banco de dados. Se conecta. Vamos testar? Vou pegar o Power BI e vou fechar o Power BI. Vou pegar o Power BI novinho. Vou abrir o Power BI aqui. Vou abrir o programa. Vou vir aqui, né? Vou fechar essa parte inicial. Essa tela inicial do programa não me interessa. Vou vir aqui em obter dados. Olha aqui, ó, SQL Server. Então, lá na sua empresa, se alguém pedir lá, ô João, conecta para mim lá no banco de dados, com o Power BI, conecto. O que você precisa? O nome do servidor, usuário e senha. Nome do servidor, usuário e senha. Quando eu venho aqui, obter dados... Professor. Pois não? Professor. Pois não? Tem alguma diferença de ir pelo obter dados ou bem ali na frente já tem, né? SQL também, né? Ali embaixo. Importar SQL, né? Por quê? Tá no mesmo, né? É a mesma coisa. Mas por que tem isso aqui? Por quê? O Power BI é Microsoft. O Power BI é Microsoft. Que é mais usado, né? Isso. O Power BI é Microsoft. O Excel também é Microsoft. O SQL Server também é Microsoft. Então, os caras vão puxar para o lado deles. Entendeu? Só que o Power BI, ele se conecta em qualquer banco de dados hoje. Qualquer, acho que é mentira, mas 90%. Então, se você vir aqui, obter dados, SQL Server, ou vir direto aqui, vai dar na mesma coisa. Tá? Aqui apareceu por quê? Porque, como é tudo Microsoft, ele dá uma preferência para mostrar informação da Microsoft. Correto? Eu posso clicar aqui a mesma coisa. Servidor. Nome do servidor. Podia ser aqui, né? Servidorempresa.com.br. Poderia ser. Nome do banco de dados. Loja. Tá? Lá, a sua empresa vai te passar o nome do servidor. No nosso caso aqui, ele está aqui no computador. Então, ele é localhost. E aqui, olha, eu posso colocar o nome do banco de dados ou não. Ele está marcando aqui para mim, ó, é opcional. Eu posso ou não colocar o nome do banco de dados. Vou colocar loja. Vou clicar em OK. Ele está lendo meu banco de dados. Olha aqui, as tabelas que eu criei. Produção, tá vendo? Estoque,
é uma tabela em inglês, pessoal. Então tá tudo em inglês. Sales é vendas em inglês. Sales customers. Sales para os clientes. Esquema sales, tabela customer. Sales order itens, né, que são os pedidos. Sales order, que são os pedidos. Staff, que são as pessoas que trabalham na empresa. Stores, que são as lojas, estão vendo? Então eu posso vir aqui e simplesmente carregar todo mundo aqui para dentro do Power BI. Cliquei aqui em carregar, eu carreguei todo mundo. Fabrício, é assim que eu vou fazer na minha empresa? Imagina o seguinte, pessoal, eu estou com o meu humilde computador aqui, o meu humilde computadorzinho, e eu conecto no servidor lá do governo federal. E eu mando fazer todos os dados para o meu computador. Ele vai aguentar? Não vai. Não vai aguentar. Tá? Eu vou trazer para aqui, eu tenho um exemplo prático. Eu tenho aqui, olha para vocês verem, eu tenho 44 GB de disco só. Meu HD está acabando aqui, 44 GB de disco. Olha aqui, ó. Tem 44 GB de disco. Então, se eu vou trazer uma base de dados que tem mais de 50 GB, a minha máquina já não aguenta. A minha máquina já não aguenta. Então, o que eu poderia fazer? Imagine o seguinte, nesse caso aqui, o banco de dados é pequeno. Imagine o seguinte, olha, você está fazendo uma análise de vendas. Então, está aqui, ó, tabela vendas. Vou dar selecionar as 1000 linhas. Olha aqui, nesse caso ela é pequena. Aqui nós temos aqui quantas vendas? Nós temos aqui 1000 vendas. Estão vendo? 1000 vendas. Imagine que no seu caso fosse 1 milhão de vendas. 1 milhão. Eu não quero trazer toda a tabela inteira. Só uma parte da tabela. Eu quero trazer só aqui as 10 primeiras linhas, por exemplo. Eu quero trazer somente essas 3 colunas, por exemplo. Aí você vai usar a linguagem SQL. Aí você começa a usar a linguagem SQL. Eu vou fechar o Power BI, vou abrir o Power BI de novo e vou mostrar um exemplo. Olha aqui, ó. Abri o Power BI, né? Fechei ele de novo, nem salvei, e vou novamente me conectar no banco. Só que eu vou usar um comando SQL. Eu vou usar um comando SQL. Eu vou vir aqui, ó, obter dados, SQL Server. Vou colocar aqui banco de dados localhost, que é o meu banco de dados está no meu computador. Vou colocar aqui o banco de dados loja. Vou vir aqui em opções avançadas. Olha o que ele manda para mim. Instrução SQL, opcional. Requer banco de dados. Aqui eu vou digitar um comando SQL. Vou pegar um exemplo de comando SQL. Vamos começar a ver a parte de SQL. Olha aqui um comando SQL. Vou colocar ele bem grandão aqui. Vou colocar ele no Word. Para ficar para mim conseguir colocar ele maior. O que esse comando está fazendo? Vamos entender. O que é select? É o comando que você mais vai utilizar. É o comando mais utilizado na linguagem SQL. É selecionar. Select é selecionar. Eu quero que ele selecione. O que é first name? É em inglês, pessoal. Primeiro nome. Primeiro nome, vírgula. Olha, tem uma vírgula aqui. Last name, último nome. Eu quero que ele selecione o primeiro nome e o último nome from, de onde. Os comandos são em inglês. Da tabela clientes, que é customers, do esquema sales, da tabela clientes. Então, eu estou selecionando aqui o quê? O primeiro e o último, o primeiro nome e o último nome da tabela clientes. Quando eu vou analisar essa tabela aqui, ó, olha o que ela tem no banco de dados. Olha o tanto de coisa que ela tem. Vamos achar essa tabela aqui, olha. Sales Customer. Essa que eu estou aqui, ó. Vou selecionar todas as 1000 linhas aqui. Olha aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Eu estou fazendo o quê? Eu quero essa coluna, eu quero essa coluna. Eu quero só essas duas. Essa coluna e essa coluna. Não é isso? O comando aqui, ó. Primeiro nome e último nome da tabela. Eu vou copiar o comando e vou levar para o SQL. Olha aqui eu digitando o comando.
select, seleciona. Primeiro nome, que é essa coluna. Último nome, que é essa coluna. Da onde? Da tabela Sales Cost, né? Cliquei em executar. Olha aqui. O que ele reclamou aqui? Pronto. Ó, select. Tinha um espaço aqui, pessoal. O espaço aqui estava errado. Ele pegou aqui, ó, o primeiro nome e o último nome. Essa coluna inteira, essa tabela, ela tem várias colunas, mas eu importei somente duas. Se eu vim cá e fazer isso aqui, ó, select asterisco. O que significa asterisco? Tudo. Asterisco significa tudo. Eu quero selecionar tudo from, de onde? Da tabela sales ponto customers, ponto e vírgula. Eu seleciono o comando e mando executar. Olha aqui. A tabela é isso tudo. Esse comando traz tudo. Mas esse comando de cima traz somente a primeira e a segunda coluna. Olha aqui a diferença. O comando de baixo, o comando de cima. Então, o select é o quê? É um comando para selecionar. Eu posso pegar esse comando aqui, olha, e vir aqui no Power BI e colocar ele. Olha aqui. Eu quero que ele pega do banco de dados loja somente o primeiro nome e o último nome da tabela clientes, que está no servidor local, no banco de dados loja. Eu cliquei em OK. Olha aqui. Veio somente a primeira e a segunda tabela. Eu clico aqui em carregar. Eu trouxe do banco de dados somente a primeira e a segunda coluna. Então, vai acontecer com você o quê? Você vai ter que importar um dado do banco de dados para dentro do Power BI. Você tem que importar um dado do banco de dados para dentro do Power BI, mas você não tem que trazer tudo. Eu quero só 2, 3 colunas. Eu quero só uma coluna. Né? Eu não sou obrigado a importar tudo. Olha o que veio aqui. Ele veio somente uma parte, somente essa a primeira e a segunda coluna. Então, isso que é a função, porque isso é o motivo de você ter que aprender SQL. Quando que você vai aprender SQL? Depois que aprender Power BI. Depois que aprender Power BI, tá? Pega o Power BI, domina, né? Não, dominar 100% não, mas conclui primeiro uma boa parte do Power BI e depois pega a parte básica de SQL. O curso de SQL nosso, ele é completo. Ele tem mais de 120 aulas. Você não tem que fazer 120. Tem que fazer ali 20 aulas, 30 aulas, já tá bom. No máximo 30 aulas. São aulas de 15 minutos. Vocês não têm que aprender tudo, porque não é a função de vocês no momento. Quem quiser estudar tudo, fica à vontade. Vamos voltar aqui agora o seguinte. Vamos pegar aqui, olha. Imagine que eu vou usar agora esse comando aqui, olha. O que esse comando faz? Seleciona tudo. Asterisco é tudo. De onde? From. De onde? Da tabela cliente, que está dentro do esquema sales. Vou copiar esse comando aqui. Vou vir aqui no Power BI. Eu posso importar quantas vezes eu quiser. Obter dados. SQL Server, que é o banco de dados que está nesse computador. Ele está no localhost. O nome do banco de dados é loja. Opções avançadas. Colo aqui o comando. Dou OK. Tá? Opa, vamos ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu digitei localhost errado. Olha lá. Coloquei localhost. Faltou um L aqui, ó. Estão vendo? Isso que ele está reclamando. Digitou errado, dá ruim. Vamos lá de novo. SQL Server. Localhost. Local. É um host local. Banco de dados loja. Opções avançadas. Todos os dados. Cliquei em OK. Olha aqui. Ele está me perguntando, é isso que você quer? Você quer trazer tudo? Sim. Clique em carregar. Ele trouxe tudo. Então, eu trouxe aqui a consulta 1.
é só 2 colunas. A consulta 2, eu vim com todas as colunas daquela tabela. Todas as colunas vieram para cá. Certo? Vamos continuar aqui praticando. Vou pegar aqui agora o segundo comando. É o comando tudo. Tá vendo aqui, ó? Seleciona tudo da tabela Sales Customer. Certo? Que é o comando que eu utilizei. Vou selecionar, vou copiar, só para a gente testar. Né? Vou vir aqui, vou reduzir aqui. Já está até aqui. Colei. Ele vai ser executado dentro do banco de dados chamado loja. Eu clico em executar. Ele trouxe aqui todas as colunas da tabela. Eu já tinha praticado isso. Vamos ver agora aqui. Eu já fiz a letra A. Fiz a letra B. Vamos para a letra C. Olha a letra C. O que é a letra C? Vou colar aqui no banco. Olha que interessante que é a letra C. Tá? Vou só editar aqui para ficar na mesma linha, né? Não é necessário, tá? Ele pode ficar em linha separada. É só para vocês entenderem. Eu estou falando o seguinte, ó, seleciona, que é select, tudo de onde? From, da tabela clientes, que faz parte do esquema sales. O where, o que significa where em inglês, pessoal? Onde? Pessoal, o comando é o where. Não é eu que inventei. Não tem como pôr em português, não. O comando é o where. O where, onde? Onde o estado vai ser igual a CA, que é Califórnia. Então, ele está mandando o quê? Eu quero saber todos os clientes que estão no estado da Califórnia. Esse aqui que é o select. Todos os clientes que estão no estado da Califórnia. Executei. Olha aqui agora. Eu tenho quantos clientes na Califórnia? 284. Olha aqui, estado. Só apareceu os clientes da Califórnia. Se eu vier aqui, olha, e fazer isso aqui, ó, vou selecionar tudo, vou copiar, vou colocar aqui embaixo. Eu vou tirar só essa parte do estado. Só essa parte aqui do estado. Selecionei tudo. Seleciona tudo que venha lá, todo do cliente. Olha aqui para vocês verem. São quantos? Eu tenho 1.445 clientes. Mas olha aqui o estado. Nova York, Califórnia, New York, Texas, né? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Eu acho que é só esses estados, né? Califórnia, Nova York e Texas. É isso, só tem esses estados aqui. Então, o que acontece? Imagine, você tem uma função, olha, você vai trazer todos os clientes lá do estado de Minas Gerais. Então, seleciona, asterisco, tudo de onde? Da tabela clientes, aonde o estado é igual MG. Aqui não vai retornar. Se eu pôr MG aqui, o que vai acontecer? Vai retornar 0. Por quê? Eu não tenho ninguém aqui de Minas Gerais. Se eu selecionar aqui, ó, executar, olha lá, aparece nada. Mas se eu colocar aqui Nova York, opa, uma dúvida? Se eu colocar Nova York, já aparece somente Nova York. Tá? Somente Nova York. Perfeito? Então, o where é um filtro. Eu posso filtrar. Eu consigo filtrar mais coisas aqui? Olha aqui para vocês verem aqui. Imagine aqui, olha, eu tenho várias cidades. Várias cidades. Vou pegar uma cidade aqui, olha. Deixa eu pegar aqui, olha. Spring Valley. Vou dar aqui tem como dar um Ctrl C. Copiei. Eu vou colar aqui, olha. Spring Valley. Mas Spring Valley não é estado. Spring Valley não é estado. Spring Valley é o quê? Spring Valley, ele é uma cidade. Então, aqui não é state. Aqui é o quê? City. Where, city. Pessoal, eu estou colocando city em inglês porque, nesse caso aqui, essa tabela está em inglês. Mas se a sua tabela tiver lá cidade, você vai colocar cidade.
Aqui eu estou colocando cite, porque nesse caso específico, essa tabela está em inglês. Cite. Então, vou selecionar aqui, vou executar. Aqui, ó, todo mundo de Spring Valley. Então, eu posso pegar aqui essa consulta e levar para o Power BI. Eu tenho que fazer uma análise hoje aqui, somente os clientes da cidade de Spring Valley. Então, vou pegar essa consulta aqui, vou chegar no Power BI, vou vir aqui, obter dados SQL Server, local, host, que é o servidor que eu estou aqui no momento, banco de dados loja, opções avançadas, e vou colocar o comando. Selecione todo mundo da tabela clientes, aonde a cidade seja igual Spring Valley. Podia ser Contagem. Eu posso pôr Contagem ou Belo Horizonte aqui? Posso. Vai trazer alguma coisa? Não vai. Porque eu não tenho aqui nessa tabela ninguém de Contagem. Cliquei aqui em OK. Só veio os dados aqui de Spring Valley. Eu cliquei em carregar. Ele carregou aqui uma tabela somente com os clientes da cidade de Spring Valley. Aqui, ó. Somente com a cidade de Spring Valley. Vamos pegar aqui, olha. Olha esse terceiro aqui. Ó. Esse aqui já começou a dificultar mais um pouquinho. Olha aqui, vou só aumentando o nível de dificuldade. Vamos só aumentando aqui. Vou colar esse comando aqui. Então, a linguagem SQL, depois que você pratica, você aprende como é que ela funciona e você vai para frente. O começo é um pouco mais complexo de entender, mas não é difícil. O que eu estou fazendo aqui? Olha, seleciona para mim. Asterisco. O que é asterisco? Tudo. Todo mundo que esteja from, de onde? From da tabela cliente. Where, aonde o estado seja Califórnia. Isso eu já fiz. Só que eu quero que ele mostre de forma ordenada. Eu quero que ordene isso aqui. Order by first name. Ordenado pelo primeiro nome. Se eu vim aqui e executo o comando, olha o que ele faz. Ele trouxe todo mundo, mas ordenado pelo first name. Olha aqui, está tudo certinho, olha. Ordenou pelo primeiro nome. Se eu não colocar o order first name, olha aqui, se eu não colocar aquele comando lá, ele traz ordenado pelo código, que é o padrão aqui. Ele não traz ordenado pelo primeiro nome. Então, se eu quero trazer ordenado por alguma coisa, tá aqui, ó, order by primeiro nome. Seleciono aqui, ele traz ordenado pelo first name. Eu poderia colocar o que aqui? Order by o quê? Order by, um exemplo, cidade. Ordenado pela cidade. Selecionei, executei, olha aqui, ó. Anaheim, tá vendo? Apple Valley, vem ordenado pela cidade, tá? Mesma coisa, se eu quiser eu posso executar. Esse comando, do jeito que está aqui com esse order by, eu acho que no Power BI, dificilmente você vai utilizar ele. Tá? Esse aqui no Power BI, o order by aqui, ordenação, para o Power BI, isso pouco importa. Então, eu acho que não é um comando que vocês vão utilizar, não. Vamos ver aqui um outro comando. Ó, esse aqui ficou mais difícil, olha. Esse comando aqui tá grandão. Esse comando aqui tá maior. Eu vou explicar ele. Nossa, esse aqui tá grande. Olha, selecione para mim a cidade. O que é esse count, Fabrício? O que você inventou? O que é esse count? Pessoal, count é contar. Count é contar. Ele vai contar para mim a quantidade de linhas dessa tabela clientes. Então, count é uma função nova. From sales customer. Aonde o estado seja Califórnia. Ou seja, eu quero somente lá do estado da Califórnia, CA.
Group by, né? Agrupado pela cidade. Ele vai montar grupos, todos os grupos por cidade, ordenado pela cidade. Então, esse group by aqui, ele vai agrupar esse resultado. Eu seleciono aqui, olha, executo. Olha, ele mostra aqui, ó, eu tenho 11 clientes em Anaheim, eu tenho 11 clientes aqui em Apple Valley, eu tenho 7 clientes aqui em Blenheim, 10 em Campbell. Então, já é um comando que eu também acho que vocês não vão utilizar. Esse count pode até ser que você venha utilizar. Fabrício, poxa, cara, eu tenho que decorar esse monte de comando, cara. Eu tenho que decorar esse monte de comando. Pessoal, eu não decoro. Não existe mais decorar comando. Isso não existe. É igual matemática. Hoje, concurso público, raramente ele pede que você decore uma fórmula. Não tem essa questão de decorar, tá? Você tem que saber que o comando existe. Ó, eu vi numa apostila, eu vi com o Fabrício que o comando existe, mas eu esqueci. Eu não sei como é que é esse comando, não, eu esqueci. E, tipo, pessoal, vim aqui no pai dos burros, né? Com todo respeito, mas é a Barça do dia de hoje. Vim aqui no Google, tá? Eu sei que o comando existe, eu esqueci o comando. Ah, tá aqui, ó. Comando TSQL selecionar tabela. Quer dizer, você esqueceu. Comando TSQL ou comando SQL. Selecionar tabela. Olha aqui um monte de gente explicando o comando. O ideal é aonde? É ir no site da Microsoft. Eu vou colocar comando Microsoft SQL, porque no caso aqui eu estou mexendo com o SQL Server. Olha aqui, ó, tem toda a explicação do comando. Olha aqui, ó, select, asterisco. Olha aqui, olha esse comando aqui. Vou copiar esse comando aqui, vou adaptar ele lá. Olha aqui esse comando. Copiei lá do site da Microsoft. O que é esse de vermelho aqui que ele marcou de vermelho? Ué, ele marcou o quê? Eu peguei um comando lá do site da Microsoft. Essa tabela aqui não existe aqui, não, olha. Aqui eu tenho que pôr a minha tabela. O comando está todo certo, mas a tabela aqui, ela não existe aqui. Ele está indicando, olha, isso aqui não tem aqui, não. Nem isso aqui. Mas o comando está certo. Olha, vou colocar aqui, ó. Selecionar tudo. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Vou apagar. Vou pegar essa daqui, ó. Sales order. Sales.order. Order by. Está reclamando. Não existe name, não. Olha, está marcando de vermelho. Eu vou pegar essa linha, porque eu vou executar só da primeira linha. Então, vou colocar order by list price. Melhor. Vou ordenar pelo preço. Order by list underline price. Ou seja, eu estou selecionando tudo que venha da tabela orders itens ordenado por order by, ordenado por. Pessoal, a questão do inglês é um ponto, tá? Fabrício, eu não falo inglês. Pessoal, não tem que saber falar inglês, mas tem que gradativamente melhorando o seu inglês. Não sabe, não é vergonha, vai no Google e traduz. Olha aqui para vocês verem aqui. Vou pegar esse order by aqui. Vou aqui colocar no Google aqui. Vamos lá. Google Tradutor. Ordenar por. Estão vendo? O comando é em inglês, mas ordenar por. Então, eu já sei que o comando é esse. List price. O que é ASCII? Eu tenho ASCII e eu tenho DESC. É crescente ou decrescente. Aqui o ASCII, ele vai ser o quê? Ele é crescente. Olha aqui, estão vendo? Ele pegou o menor preço e olha aqui, foi subindo, subindo. Ele ordenou pelo preço, do menor para o maior. Se eu vim cá e colocar aqui DSC, é decrescente. Opa, não é DSC, não. Vamos ver aqui. Vou voltar aqui, que eu esqueci o comando. Olha aqui, ASCII, vamos pegar aqui se é DESC.
É desk, pessoal, viu? Olha, é desk. No core é o QA, que é DSC. Então, ou seja, não tem como você decorar um comando. Não tem como decorar um comando, é desk. Vou vir aqui, olha, vou selecionar, executei. Olha aqui, ele ordenou pelo mais caro. Agora ele ordenou pelo mais caro, tá? Então, já vimos mais um comandinho aqui, tá? Pessoal, Fabrício, vai passar todos? Não tem como passar todos. Lá no curso online, nós temos todos. Mas aqui eu estou passando uma noção do que é o SQL, tá? Quem não estudou Power BI, continua no Power BI. Hoje é para vocês terem uma noção do que é a linguagem SQL. Tem muita gente que está um pouco perdido. Ah, isso aqui é programação? Não é programação. São comandos que você vai executar para manipular dados. Não é programação, tá? Vamos voltar aqui, olha. Vamos pegar aqui agora esse comando que está um pouco muito difícil, não achando que tá. Esse daqui, ó. Olha esse daqui. Esse que você vai utilizar muito, muito, muito. Olha aqui para vocês verem. O que esse comando é? Olha aqui, opa. O que esse comando é? Veja bem. Vão imaginar, você tem uma tabela lá que tem 30 milhões de linhas. 30 milhões de linhas. Você vai trazer 30 milhões de linhas para o seu dashboard? Vai trazer 30 milhões de linhas? Às vezes não é necessário. É você trazer só as primeiras 1000 linhas. Então tá aqui, ó. Select top. Eu quero somente quem? As 10, somente 10 linhas. Podia ser 10, podia ser 100, podia ser 50, podia ser uma. Nesse caso, 10. Eu quero que as top 10 linhas que tenha o nome do produto, o preço do produto, from, de onde, da tabela produtos, ordenado pelo preço desk. Ou seja, eu quero pegar quem, pessoal? Os 10 mais caros. Os 10 com maior preço. Olha aqui para vocês verem. Eu executei, olha aqui. Ele trouxe somente os 10 mais caros. Tá? Eu não vou pegar aqui o desk, vou pegar só até aqui, para me ver quantas que são. São 10 para não, tá, porque são 10 aqui, não tem jeito. Bom, tranquilo? Nova consulta. Não. Vou tirar o top, vou pôr aqui asterisco. Só para Mas aqui na rua todo mundo é esquisito. seleciona todos os produtos. Aqui é todos. Vamos ver quantos que tem. Ele tem 321. Esse comando traz todo mundo. Esse outro comando só traz os 10. Aí eu quero que ele traz só 50. Top 50. Selecione os top 50 produtos, né? Só que eu quero somente essa coluna e essa, mas eu poderia colocar aqui um asterisco para trazer todo mundo, todas as colunas da tabela produtos, ordenado por quem? Pela lista de preço, pegando do maior para o menor, decrescente. Ele traz só 50. Se eu vir aqui mudar para ASCII, é ao contrário, é do menor para o maior, é crescente. Aqui vai pegar o maior, pegou o mais baratinho, tá vendo? E foi até o produto 50, até o item 50. Então, é outra estratégia aqui que dá para utilizar aqui, usando o SQL. Vamos ver mais coisa aqui, olha. Olha aqui, eu posso trazer também em porcentagem. Olha que interessante. Eu posso trazer também em porcentagem. Olha aqui, ó. Select os top 1%. Vou colocar 5%. 5%, tá, dos produtos, né? Dos produtos, eu quero só a coluna nome e a coluna preço ordenado pelo decrescente, do maior para o menor. Eu quero só 5%. Selecionei aqui.
ele trouxe aqui em torno de 17. Ele sempre arredonda, pessoal, porque 5% não ia dar exato, né? Não ia ter como dar exato, certo? Ele arredonda aqui, usando a regra da matemática, né? De 5,1 para cima, ele pega o de 5 para baixo, ele pega o valor de baixo. Então, ele fez um arredondamento aqui. Eu posso trazer também em porcentagem. Vou pegar esse comando aqui, vou lá no Power BI, para a gente relembrar. Venho aqui no Power BI, venho aqui em obter dados, venho aqui em SQL Server, eu estou pegando o Power BI, estou trazendo dados do banco de dados SQL Server, localhost, banco de dados loja, opções avançadas e vou colar o comando. Tá? Vou dar um OK. Eu trouxe aqui somente 5% das tabelas para dentro do Power BI. Eu vou clicar aqui em carregar. Eu importei esses dados. Então, olha aqui, veio aqui a consulta 4, veio somente o quê? Somente aqui, né? Esses produtos aqui. Perfeito? Vamos ver mais aqui. Olha isso aqui, olha. Esse aqui é bacana. Tá. Então, mostrando aqui a diferença dos dois. Vou pegar os dois aqui, ó. Vou pegar os dois comandos. Colar aqui, vou reduzir um pouquinho isso aqui. Olha aqui. Seleciona a cidade from, de onde? Já vimos isso aqui, né? A cidade da tabela clientes ordenado pela cidade. Tá? Ele trouxe aqui a cidade. Mas olha que interessante. A cidade se repetindo várias vezes. Porque o que acontece? Eu peguei todas as linhas. Com o comando select, vai pegar repetir também. Olha aqui, ó. A mesma cidade aparece várias vezes. Várias vezes. Ah, Fabrício, eu não quero que a mesma cidade apareça várias vezes. Eu quero que a cidade não repita. O comando é isso aqui, ó. Distinto. Seleciona os distintos. O que é distinto? Sem repetição. Da tabela cidade, né? Da coluna cidade, from, de onde? Da tabela clientes, ordenado pela cidade. Agora não vai vir repetido. Olha aqui. Executei, não veio repetido. Imagina aqui no Power BI, você trazer aqui um monte de dados repetidos. Isso aqui não faz sentido. Né? Eu vou vir aqui obter dados, olha aqui, ó. Duas vezes, ó, obter dados, texto, SQL Server. Vou pôr aqui local, host, tem que pôr toda hora, tá? Loja. Tudo bem? E vou aqui, primeiro vou colocar aqui os dados repetidos. Você vai tomar banho primeiro? Não, vou comer primeiro. Eu tenho que acabar de ver isso aqui. Olha para vocês verem aqui com os dados repetidos. Não sei. Você vai tomar tapioca, o que é aquele negócio? Que negócio? Pode ser um Tem pão tudo repetido. Tem que vir aqui carregar, pessoal, o microfone. Não pode ser, não, né? Eu não comprei. Então pode ser pão de forno. Aí consulta 5, olha aqui, tudo repetido. Os dados vieram repetidos, tá vendo? Os dados vieram repetidos. Eu vou agora aqui, né? Vou fazer o outro comando sem que tenha os dados repetidos. Eu vou vir aqui agora no SQL Server, eu pegar o comando de baixo, onde eu tenho o distinct, onde ele vai evitar dados repetidos. Fabrício, tem que decorar? Não tem que decorar nada, não. Tem que saber que o comando existe. Ninguém decora esse monte de comando, não. Não tem nenhum profissional que vai decorar esse monte de comando, não. A gente tem que saber que aquilo existe. Entendeu? E mesmo que você não lembre, Fábio, eu nem sei se existe. Você vai no Google e vai pesquisar. Aí eu tenho que fazer uma pesquisa, eu não lembro. Será que tem como? Você vai no Google e pesquisa. Fabrício, então eu estou estudando para quê? Para procurar no Google? Não. Para saber o básico. Para ter uma base.
que a partir do momento que você sabe utilizar o comando, eu sei o básico do comando, eu sei a base do comando, eu sei que o select é selecionar, eu sei mais ou menos como é que é o comando. A partir daí, você consegue pesquisar na internet e saber o resultado. Sabe qual que é a diferença de um cara sênior para um cara júnior? O cara sênior sabe procurar na internet. O cara júnior não aprendeu ainda. Essa é a diferença. Nada se cria, tudo se copia. Então tá aqui, ó. Cliquei em carregar. Agora eu tenho duas tabelas. Olha que interessante. Uma tabela com a cidade repetindo, que é errado, e outra tabela que a cidade não repete o nome. Então, mais uma situação que a gente pegou aqui, certo? Olha esse aqui, pessoal. Esse aqui começou a caprichar. Olha aqui, esse aqui começou a caprichar. Tem comandos SQL que ficam grandes, pessoal. Vamos lá, vamos pegar esse comando aqui, ó. Ele manda o quê? Select. O que é o select? Seleciona. O que é o asterisco? Tudo. De onde? Da tabela Products, né? Products é o nome da tabela, Product é o nome do esquema, né? Ou seja, a tabela Product está dentro do esquema Production. O L, onde o quê? Ele quer que a categoria seja igual a 1. A categoria tem que ser igual a 1. Tá? Se eu pegar isso aqui, olha, e executar, quando eu seleciono, eu executo só aquele pedaço. Eu selecionei aqui e executei. Olha aqui. Estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Categoria ID. Ou seja, o mesmo, eu tenho vários produtos da mesma categoria. Ele quer somente os que estão na categoria 1. Olha aqui. O L, categoria ID é igual a 1. End. O que é end? É E. E. Eu quero que ele esteja na categoria E o preço. O que é esse sinal aqui, pessoal? É o sinal de maior. E o preço seja maior que 400. E o preço seja maior que 400. Ordenado pelo preço de forma decrescente, do maior para o menor. Então, eu posso selecionar ou simplesmente clicar na tela branca, que ele vai executar tudo na tela, e clico no botão executar. Olha aqui. Somente 3 produtos, tá, estão na categoria 1 e tem o preço maior que 400. Vamos pôr aqui 300 e executar. Olha, são mais. Vamos pôr 200 e executar. Deu mais ainda. Vamos colocar 100. Aí vai dar todo mundo, né? Todo mundo. Vamos colocar 1000. Ninguém. Não tem produto da categoria 1 que tem um preço maior do que 1000. Vamos pôr da categoria 2 para ver? Olha, tem um produto. Esse aqui, ó. É Electra Tal e Go. É uma bicicleta. Tá? Ele é do modelo 2018, que eu peguei tudo, e ela custa R$ 2.500. Vamos ver se eu colocar aqui 3.000, não vai aparecer nada, concordam comigo? Não vai aparecer nada, olha aqui, porque não tem mais de 3.000. Vamos agora colocar aqui 1.000, vamos ver as categorias. Vamos ver a categoria 3. Olha aqui, o tanto de produto da categoria 3 que custa mais de R$ 1.000. Categoria 4. Mais ainda. Categoria 5. Tem muita coisa. Categoria 6. Categoria 70. 0. Por quê? Porque não existe a categoria 70. A maior categoria aqui, eu vi é a 7. Se eu colocar a categoria 8, olha aqui. 8 já não traz nada. 7 já traz. Eu tenho a categoria 7. Então, eu fiz um filtro, né? Eu filtrei com 2 condições. Eu falei qual é a categoria e qual é o preço. Qual que é o list price, tá? É outra opção que a gente tem aqui dentro da linguagem.
Vamos ver aqui agora mais um comandinho. Esse aqui não. Vamos pegar uns comandos mais fáceis. Vou pegar aqui. Vamos pegar esse aqui, não vai acabar os comandos. Vai acabar os comandos. Vou pegar aqui. Esse aqui nós vimos. Vamos ver esse daqui, ó. Não, esse aqui tá grandão, hein? Vou pegar esse daqui. Esse aqui tá um pouco grande. Esse aqui é um comando que raramente vocês vão utilizar. Tá um pouco grande esse comando. Vou colar ele aqui, vou tentar explicar ele. Eu estou mandando ele selecionar todo mundo, asterisco significa tudo, todo mundo que venha da tabela produtos, o R, onde, olha aqui, OR significa ou, que tenha a marca com ID igual a 1, ou tem a marca com ID igual a 2. E tem o preço maior que 1.000. E vou mandar ordenar pelo Brand ID. Eu mando aqui executar. Opa, deu um erro aqui, ele reclamou. Vamos ver aqui onde que está o erro aqui. Ó. Quando dá esse vermelhinho aqui, olha, é que tem um erro. Qual foi o erro aqui? Eu selecionei o order by e mandei executar. Ele executou somente a parte selecionada. Ou eu não seleciono nada, ou eu seleciono tudo. Eu venho aqui e seleciono todo mundo aqui, olha. Selecione todo mundo que venha da tabela produtos, aonde o ID da marca é igual a 1 ou igual a 2 e o preço seja maior do que 1.000, ordenado pela marca. Eu mando aqui executar. Ele trouxe aqui todos esses comandos, tá? Então, e outra coisa, pessoal, o próprio Power BI, ele completa para você, o próprio banco de dados. Olha aqui, ó. Comecei a digitar o select aqui, ele marcou de azul. Olha aqui, pode ser tanto maiúsculo, tanto minúsculo. Select, tanto maiúsculo, tanto minúsculo. O que significa que ele está de azul? Que o comando está certo. Asterisco, tudo. From, de onde? Da tabela, por exemplo, aqui, vou pegar essa tabela aqui, pedidos, que é sales.orders. Ponto e vírgula. Sem ponto e vírgula também funciona, mas é uma boa prática ali colocar um ponto e vírgula aqui para finalizar o comando. Seleciono aqui, mando executar, ele trouxe aqui todas as colunas da tabela. Todas as colunas da tabela, certo? Fabrício, eu não quero todas. Eu quero só essa, essa e essa. Só essas três aqui, olha. Eu venho aqui no asterisco e apago o asterisco e coloco OR, olha aqui, ele está me dando uma sugestão. Qual dessas vocês querem? Ele me dá um autocompletar. Coloque order ID, vírgula, customer ID, vírgula, status, order status, né? Order status. Tá? Olha aqui, ele ficou no finalzinho aqui, mas não tem nenhum problema, tá? Se eu colocar ele assim, olha, aqui, lá embaixo, olha, não tem nenhum problema. Ele trouxe somente as três colunas aqui que eu preciso. Se eu vier com esse comando aqui e vim com esse comando aqui diretamente no Power BI, obter dados, SQL Server, que é o banco de dados. Marco SQL Server. Coloco aqui local host. Tá? Venho aqui, coloco o banco de dados loja. Opções avançadas. Eu venho aqui e colo, tá? Eu colo aqui e dou o OK. Ele vem cá e buscou somente essas colunas. Eu venho aqui em carregar, tá? Ele vai trazer isso aqui para a gente. Eu vou mostrar aqui nesses 10 minutos finais aonde isso aqui está no curso. Né? Aonde isso aqui está no curso. Até para as pessoas que algumas não acessaram a área de aluno ainda. Vamos ver aqui aonde isso aqui está no curso. Eu vou acessar aqui numa outra tela com a minha senha.
e vou passar para vocês. Vamos pegar aqui, olha, para quem não acessou ainda a área de alunos. Tem muita gente que está entrando hoje, que entrou no final de semana, que ainda não acessou tudo, né? Ou está com dúvida ainda como é que é o acesso da área de alunos, né? Quem tiver com dificuldade de acessar, me chama no Zap, que eu mando reiniciar a sua senha. Eu mando reiniciar a senha, ela chega no seu e-mail, tanto a senha, tanto a senha, tanto o site, o link de acesso, tá? Mas com a sua senha da Hotmart, você também consegue estar acessando isso aí. Tá? Vamos ver aqui, ó, conteúdo, vou entrar no modo instrutor aqui, mas ele é igual. Então, essa aqui é a área de aluno, não é isso, pessoal? Quem está acessando o curso, essa aqui é a área de aluno. Você clica nesses 3 pontinhos aqui, ele mostra tudo que você tem para estudar. Ele mostra tudo que você tem para estudar, né? Tem muita coisa aqui, correto? Olha aqui, eu nem sabia que tinha isso aqui, olha. Esse, banco de dados Postgres, né? Eu nem comentei com vocês. Fabrício, eu tenho que estudar isso aqui lá para o final. Deixa isso aqui lá para o final. Vocês têm que começar na ordem que eu coloquei. Power BI, importação de dados, os conceitos, tratamento, fórmula DAX, a parte gráfica, Power BI serviço. Aí depois vem os projetos. Fabrício, eu tenho que fazer todos os projetos? Não, pessoal. Comece que você se identifica. Fabrício, eu gosto de recursos humanos. Vai de recursos humanos. Eu gosto de vendas, despesa do Senado, qualidade do fornecedor, satisfação do cliente. Tudo isso aqui é para recursos humanos de novo, da Covid, de logística, crime Minas Gerais, dashboard financeiro. Aí vem o Excel. Depois, olha aqui, ó, banco de dados SQL Server. Fabrício, eu tenho que estudar isso aqui tudo. Não precisa. Só esse comecinho aqui, olha. Só o comecinho. Instalar o programa, instalar o Windows Server, instalar o SQL Server, instalar o programa que eu mostrei aqui hoje, os primeiros passos, como é que você configura o servidor. Eu acho que daqui para baixo já não tem que estudar mais. Não tem nada de servidor. Só até aqui, ó. Primeiros passos. Tá? Eu deixo completo, por caso a pessoa queira aprofundar, mas o material está aí. Depois, olha aqui, a linguagem SQL, olha aqui. Tudo, ó, criação de tabela, como é que você usa os comandos, as funções. Pessoal, o Select Top aqui que eu falei com vocês aqui. Olha a aula aqui. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais ao nosso curso de SQL. Aqui eu mostro aqui, o que eu mostrei para vocês em 2 minutos, aqui eu gasto 6. Só que eu explico melhor. Aqui eu gasto 6 minutos, olha aqui, tá vendo? Só que eu explico em mais detalhes, olha, mostrando a porcentagem. E são 2 aulas normalmente. É uma aula teórica, olha aqui, essa aqui é só aula teórica, passo a passo, e depois vem o que eu chamo de hands, né? Que é o mão na massa, né? Agora na prática, o comando, eu explicando o comando, tá? Fabrício, eu tenho que estudar tudo, mesma coisa, não tem. Pessoal, o grande foco aqui para vocês que estão buscando ser um analista de dados é aqui em cima, nesse cara aqui, ó, Power BI, tá? Depois vocês vão vir aqui e vão passando, passa um pouquinho de Excel, vai na linguagem SQL, tá? A parte de banco de dados. É só você aprender a instalar um banco de dados na sua máquina. Só aprender a instalar. Não tem necessidade nenhuma de você aprender a fazer backup, fazer restore. Eu ensino isso. Eu ensino. Mas não tem necessidade nenhuma nesse momento vocês avançarem nesse nível aí. De fazer um backup, fazer um restore. Então, não tem necessidade, tá? De fazer isso tudo aí. Certo? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui.
Vou até dar um print aqui. Ô, Jonathan, você já trabalha com isso, né, cara? Isso, já trabalho. Não, o Jonathan já trabalha com programação, então a linguagem SQL aí não é nenhuma dificuldade, né? Mas a É linguagem não. SQL ali, o Jonathan sabe disso, né? Linguagem de programação. O Jonathan está com a gente aqui, mas ele é programador, pessoal. E ele mora bem pertinho. Onde é que você mora, Jonathan? É em Teresina, no Piauí. Pô, Teresina, Cidade Verde. cidade boa, Nordeste. Então, ele é programador, então ele sabe que dentro de programação, linguagem de programação é difícil, programar é para poucos, né? A linguagem de programação é difícil. A linguagem SQL, ela não é uma linguagem de programação, não é. Existe uma variação ali, chama de PL, SQL, que você consegue programar, mas não é para vocês. O que você tem que saber aqui é consultar os dados. Consultar os dados. Como eu comentei, eu mesmo não gravo os comandos. Eu mesmo não gravo nenhum dos comandos. Não gravo nenhum dos comandos. O que acontece, amigo? O ideal é que você vai entender que aquele comando existe e quando aparecer uma necessidade, você vai utilizar ali aquele comando para aquela função. Certo, pessoal? O que eu vou fazer aqui, né? Algumas pessoas não participaram, né? Eu vou deixar aqui, eu vou gravar essa aula, demora um pouco para gravar, eu posto ela lá no dia seguinte, e outra coisa, aqui dentro também, olha, deixa eu pegar aqui, olha, não sei se eu fechei, as aulas anteriores, elas estão aqui também, olha aqui, ó. As lives anteriores, para quem não assistiu, aulas ao vivo. Olha aqui, tá todas aqui, olha, as aulas anteriores, tá? Eu E vi, olha, tá lá embaixo, tem tudo. não, aqui, transição, acho que é essa aqui mesmo, cara, aula ao vivo. A última aqui que eu coloquei, olha, tem uma que eu criei aqui, que eu acho que eu não postei ela, transição de carreira, segmentação, tá aqui, conexão com o banco de dados. A gente aprende passo a passo como é que cria o banco de dados, tá? Pessoal, para quem ficou um pouco perdido, na aula de hoje não era para vocês aprenderem SQL, não era. É para entender o que é SQL. Muitos estão com dúvida, Fábio, o que é SQL, como é que funciona. SQL é aqueles comandos que você vai estudar aquilo bem depois ali, tá? Bem depois ali, vocês vão estudar isso aí. Entenderam, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer abrir a câmera e fazer algum comentário? Tá tranquilo. Fabrício, eu queria tirar uma dúvida rápida. Pois não, Marco. Nenhuma a parte da certificação em Power BI nem de perto alcança essa parte de SQL, né? Ou tem coisa de SQL que cai na prova da certificação? Não tem, tá? O que acontece? A linguagem SQL, ela é cobrada para quem? Ela é cobrada para o cara que trabalha com administração de banco de dados. Tá me entendendo? Então, Fabrício, por que você está ensinando isso, então? Porque para você aumentar o seu salário ali, cara, para você ser um analista melhor, né, um cara que vai chegar numa vaga de pleno, você tem que saber um pouquinho da linguagem SQL. Então, primeiro aprender o Power BI, para depois ir para Cobrado. SQL, tá? É cobrado no dia a dia de empresa, você tem que saber fazer as consultas aí, fazer as queries, né, que a gente chama, para você estar utilizando as informações, né? É necessário, sim. SQL demais. O que acontece aqui, olha, por exemplo, aqui, olha, acho que não está dando para compartilhar de novo aqui, deixa eu ver aqui. Tem. Olha aqui. Nesse site aqui, olha, que é o site da prova. Vocês estão vendo o site da prova? Acho que eu compartilhei. Não, tá ainda a tela. Não está compartilhando, não, mestre. Não está aparecendo. Deixa eu tentar aqui. Tá, aqui tem um negócio aqui, ó.
Agora deu? Agora foi? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Tá na tela do curso. Tá, então, e agora veio? Ah, tá. É porque aqui eu não estou compartilhando mais janela. Deixa eu pegar aqui. Agora vai. Agora foi, não foi? Exame Ainda PL. não. Ainda não. Você está selecionando só aquela parte do SQL Server. Está aparecendo só aquela tela para a gente. Cara, o que eu vou aprontar aqui? Ainda não foi, né? No site da prova, exame PL Ou 300. não? Não, foi não. Manda só o link, mestre, aqui no chat que a gente dá uma olhada. Vou colocar o Depois. link do chat aqui. Vou colocar o link do chat, vai ser melhor. Que eu estou apanhando aqui para o compartilhamento aqui. Mas aqui no site da prova, no site da Microsoft, vou colocar ele no chat aí, olha. Tá? Você tem o quê? O que cai na prova? Ele tem tudo em português, o que cai na prova. Então, ele não tem a parte aí não tem a parte de você estar fazendo Pô, eu queria era compartilhar isso aqui, cara. Agora foi, não foi? Agora foi, olha. Agora foi, agora foi. Não tá aqui. Sim, agora tá. Exame PL 300. Estão vendo? Então, ele mostra aqui, olha, né? 25 a 30% da prova é o quê? Preparação dos dados. Tá? O que é a preparação dos dados? É a parte de importação. É de você importar dados. 25 a 30% é o quê? Modelar os dados. Aonde que é modelagem dos dados? Lá no Power Query. 25 a 30% é o quê? Você visualizar e analisar dados. Né? Aqui já entra um pouquinho de fórmula DAX, aqui já entra um pouquinho de gráfico. 15 a 20% é o quê? Implantar e manter ativos. Né? E você publicar um dashboard, você colocar um dashboard aí na internet, é essa parte aqui de implantação e manter ativos. Né? Então, o que acontece? A prova foi atualizada aqui em outubro, a gente tem essa atualização já da prova, tá? A gente tem essa atualização já da prova. Então, isso aqui que cai. Como eu comentei, né? Até o Jonathan comentou aí, né? Você não vai, você não precisa saber a linguagem SQL para passar na prova. Por isso que eu comentei com vocês, vamos focar primeiramente no Power BI. O objetivo hoje aqui é entender o quê? Entender que essa função existe. Entender o que seria o SQL. Depois que você tirou a certificação, né? Tirou a certificação, vamos fazer o quê? Vamos vir aqui e começar a trabalhar no LinkedIn. Vai reunir com a gente aqui, começar a trabalhar a questão do LinkedIn, fazer o marketing profissional, começar a publicar os projetos práticos, né? Depois começou o link, publicou o projeto, começou a divulgar, começou a adicionar as pessoas, aí você vai
ou Excel ou para o SQL. Tá? Eu acho hoje que para o analista de dados, a linguagem SQL está sendo mais cobrada que o Excel. O Excel tem que saber o básico. Tá? Criar dashboard, pessoal, no Excel é quando você não sabe Power BI. Se você não sabe Power BI, aí você vai criar um dashboard no Excel. Mas se você sabe Power BI, não faz sentido criar dashboard no Excel, não. Tá? O Excel ele não foi feito para aquilo. Não foi feito. É uma função que eles colocaram no Excel para ele poder trabalhar com dados, mas ele não foi feito para aquilo. Pessoal, vamos lá. Dúvidas? Curso presencial, quem vai participar? Acho que é o Matheus, não é isso? Matheus Dutra que vai participar. Quem mais aqui, hein? A Márcia saiu, ela vai participar também. Caio, vai participar com a gente, cara, esse final de semana? É sábado agora? Sábado, domingo. De quantas a quantas horas? 16 horas, cara, 2 dias. Não, mas começa quantas horas? 8 da manhã, de 8 às 17. Entendi. Eu vou me organizar aqui e ver se eu consigo ir. Caso você não possa participar, a gente vai ter em dezembro também, beleza? A gente vai ter em Tranquilo. dezembro. O Douglas já participou, o Helder de Angola, o João de Terezinha, o Josemar. Fala aí, Josemar. Boa noite, cara. Estou tentando lembrar de você aqui. Boa noite, beleza? Beleza. Eu participo só do online, moro no DF. Você mora no DF, então. Beleza, Jonathan. Beleza, cara, bacana. A Simone já participou da Simone com a gente, né? E o Wagner é São Paulo. Vai ter ele online Oi. também. Boa noite, pessoal. Eu vou participar no final de semana agora, Fabrício. Não, tá certo, Simone. Eu tenho outra Simone mentorada também. Não, bacana. Legal. A gente vai estar junto lá. Quem for de carro, tem um estacionamento parceiro na Rua da Bahia 600. Eu forneço lá o café da manhã. A gente tem almoço próximo. No domingo tem a feira hippie, que é lá de frente, que é bem bacana. Então vai ser um final de semana bem proveitoso aí. Beleza? Nesse dia também você disponibiliza online também, professor? Ao Não, vivo não, ou só presencial, não? Porque fica ruim. Não dá. Entendi. Eu vou ter, a gente vai ter agora em dezembro uma turma, estou programando somente online. Online ao vivo. Online ao vivo, tá? A gente não faz ali junto, porque o que acontece, cara? O negócio é tirar dúvida, né? O negócio ali é ir junto no passo a passo. Então, acaba que se a gente vai ali para o formato, os dois juntos, né? Ao vivo e online, eu não consigo atender todo mundo, não. Pessoal, fechou? Todo mundo tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado por mais uma noite. Beleza. Pessoal, algumas pessoas aí Valeu. com a cabeça quente hoje aí. Nossa, linguagem SQL é difícil. Não é difícil, não. E lembra que é um fundamento, beleza? Beleza. Maravilha. Vou me organizar, professor, para ir em dezembro comparecer aí também. Então, bacana, então. Visitar BH. Beleza, vem passear aqui, vai ser bom. Bacana? Tá legal. Boa noite, pessoal. Até... Beleza, pessoal, boa noite, um abraço Obrigado, e até a valeu. próxima. Boa noite, até mais. Tchau.